Abraão, na Bíblia, é um homem tido como pai da fé. Além de ser tido como um homem pai da fé, era um homem riquíssimo, tanto de fé como de conhecimento e obediência. Mas muitas das vezes nós não entendemos isso. E hoje eu gostaria de compartilhar um texto em Lucas capítulo 19, versículo 1, um texto conhecido. É interessante quando nós ouvimos falar de um homem chamado Zaqueu. Você já lembra já até de uma música do louvor, que até do mundo canta aí. Aí você fala, eu já ouvi tanto disso, eu já cantei disso. Pois é, eu tenho 10 anos de convertido, mas é a primeira vez que eu ouvi algumas coisas que estão nesse texto. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra é muito rica e sempre ela agrega algo a nós. Mas eu preciso de ler e ouvir as coisas ligadas no Espírito do Senhor. E cada vez que eu vou garimpar, cada vez que eu vou ouvir, cada vez eu encontro mais joias do Senhor, mas algo precioso da parte de Deus. Eu te digo, abra o seu coração nessa noite, abra sua mente, alimente-se e seja nutrido com a palavra da graça de Deus sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Lucas 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e ricos. Então a Bíblia diz que o Senhor estava entrando na cidade, e aí viu um homem, Zaqueu. Zaqueu no hebraico é Zecai, e traduzindo quer dizer que é um homem puro. Só que quando você lê aqui, a Bíblia diz que Zaqueu ele era publicano. E quando você vai entendendo o que era isso, era um coletor de impostos. Quando fala que é coletor de impostos, o que você fala? Pode falar, ladrão. Pode falar. Você fala isso, eu também falo. Mas olha a ironia. A Bíblia diz que ele era publicano, mas o nome dele quer dizer que ele era puro. Olha como as coisas de Deus, como que Deus faz as coisas. Então hoje, nessa figura mais próxima, é um fiscal. Então você chega num lugar, tem um fiscal ali. Então quando você vê um fiscal, o que você faz? Você já fica com medo. Então Zaqueu era desse. Zaqueu ele não era amado onde ele estava. Então a Bíblia diz que ele era o maioral. Quer dizer então que ele era o chefe. O fiscal já tem problema. Quando você vê o chefe dele, o que você fala? Oh, meu Deus, esse é o pior de todos. Então todas as vezes que a Bíblia fala de pecadores, e todas as vezes que ela coloca os pecadores, ela diz os pecadores e publicanos. Então você entende que Zaqueu não entra lá no adúltero, no mentiroso. Ele é separado. Até a Bíblia separava. Até a Bíblia separava Zaqueu. Então muitas das vezes nós somos desse jeito. Ele era um tipo de gente que vinha ter com Jesus do ponto de vista da aversão que as pessoas tinham dele. As pessoas não gostavam de ver, as pessoas não gostavam de estar junto. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor ele quer nos surpreender. Mas Zaqueu ele tinha essa questão no coração. Era o chefe da quadrilha. E é interessante, a Bíblia fala que além dele ser isso, a Bíblia fala que ele era baixo, de pequena estatura. Então, numa questão, irmãos, de pecado em Jericó, todo mundo sabia quem era. Aí falavam, você conhece Zaqueu? Ao chefe pequenininho, aquele que é lá, já falava as características dele. Então, as pessoas falavam, e ele era odiado, que ele era rico. Mas qual que era a riqueza dele? Por causa de coletar impostos.
Maior parte. Sabe, mas é sem disso, né, pastor? Mas aqui a Bíblia não fala. Nós vamos continuar lendo o texto. Que ele era corrupto. Mas lá na frente ele vai falar: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Sabe, irmãos, e às vezes nós precisamos nos atentar. Sabe, irmãos, ele ficou rico porque ele roubava. Eu fico vendo alguns irmãos, algumas pessoas, e a internet hoje, infelizmente, ela pode ser vida, mas quando pode ser morte. 30 dias para você ficar milionário, sem fazer nada. Tá bom, acredita nisso aí. Sabe, irmãos, não tem como isso. A maior riqueza é você ter a plenitude de Cristo na sua vida. Amém. A maior riqueza que tem é você desfrutar daquilo que Deus tem separado e reservado para você. Só que Zaqueu tinha isso. Então as pessoas olhavam e odiavam nas mídias sociais. Você vê aí um político nosso aí que caiu na Lava Jato. Aí ele foi condenado. Você já viu o que acontece quando ele está no avião? Todo mundo fala: nossa, eu te amo, você é o melhor político do mundo. Não. Xinga, faz vídeo e coloca o quê? Na internet. Essa é a nossa função, irmãos. É isso que nós fazemos. Mas o interessante, que ironia, esse homem rico, o maioral, o que ele estava fazendo? Versículo 3: procurava. Olha o que Zaqueu fazia: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, olha que interessante, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu. Peraí, Jesus já conhecia. Jesus chama pelo nome. Jesus o chama pelo nome. É interessante nesse mundo, né, agora está acontecendo as coisas, e no novo governo mundial você vai ser conhecido por número. Verdade, hoje você já está sendo. Quando você chega no lugar, o que as pessoas perguntam? Seu nome? Não. Qual o seu RG? Qual o seu CPF? Mas Cristo não. O Senhor chegou e olhou e disse: parece que eu conhecia, era amigo íntimo, Zaqueu. E é interessante: desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Sabe, irmãos, cada uma dessas frases, né, a palavra que o Senhor diz, são cheias de riquezas espirituais. Então Zaqueu, ele nunca tinha visto o Senhor. Então a Bíblia diz que ele procurava ver. O Senhor também nunca tinha visto, mas o Senhor chamou ele pelo nome. É interessante, uma das coisas de Deus, uma das coisas que o Senhor tem para nós, é que o Senhor, ele quer relacionar conosco individualmente. O Senhor quer sentar todos os dias conosco e conversar. O Senhor, todos os dias, ele quer falar conosco. Mas às vezes nós achamos que Deus tem muito trabalho, então eu não falo com Deus. Como é que Deus vai responder a todo mundo? Como é que as coisas vão acontecer? Ah, mas Deus não vai falar. Hoje nós estávamos lá almoçando, e aí o irmão, né, meu cunhado estava falando lá que o filho dele começou com algo de novo. Eu falei: o que é esse de novo? Ele falou: não, agora ele está cismado que Jesus tem que falar com ele. O menino tem 10 anos. Só que para eles não acontece, porque a maneira que eles creem, eles não creem que Jesus conversa. Aí a mãe dele: eu tenho 40 anos, Jesus até hoje não falou comigo. Aí exortando a criança: mas o que é o prazer de Deus? O prazer de Deus é falar comigo e com você. A alegria do Senhor é estar junto de nós. Só que nós não entendemos, por causa das nossas crenças, os nossos conceitos. Então o Senhor, ele quer falar, o Senhor quer ter um tempo de prazer, porque ele é Deus. Simplesmente por isso. Ele é Deus e ele quer estar junto, não importa onde você está, não importa se você está no meio da multidão, não importa se você está numa árvore, não importa se você está dentro da igreja adorando, não importa
chamar você pelo seu nome. Filho, entra, vem falar, vem estar comigo. Esse é o desejo do Senhor, essa é a alegria do Senhor. Mas nós não temos essa revelação. Sabe, o diabo colocou a mentira que você é algo insignificante. Você é só mais um, é um grãozinho de areia. Pois é, esse grãozinho de areia caiu dentro de uma ostra, que essa ostra é Cristo, ele foi lapidado, e agora ele é uma pérola de grande valor. Agora você tem valor diante do Senhor, e o Senhor quer te levar a isso. Sabe, irmãos, não olhe para você como alguém insignificante. Às vezes você tenta algo e não consegue, aí o outro vai, tenta e consegue, você fala lá, para o outro é mais fácil. Não, filho, o outro às vezes tentou 10 vezes, ficou só uma. As coisas de Deus fluem da maneira a qual o Senhor tem. Essa palavra, procurar, nós vamos entender mais à frente o que ela quer dizer. Quer dizer então que Zaqueu não subiu a primeira vez. Não é a primeira vez que Zaqueu estava atrás do Senhor. O Senhor está todos os dias disponível para nós. Mas para isso, nós temos que ter algo. É interessante. O Senhor diz para Zaqueu: desce depressa. Olha que interessante isso. Desce depressa. O Senhor falou para ele: vem rápido. Essa é uma expressão poderosa, porque no Evangelho é a única vez que o Senhor age com pressa. Sabe por quê? Porque aqui o Senhor estava tratando algo da salvação. A única coisa que o Senhor tem pressa é a salvação. Mas você já viu como é que nós moldamos as coisas de Deus diferente? Uns domingos atrás nós falamos sobre o Espírito de Cristo. Semana passada nós falamos do mover extraordinário nas casas. E o Senhor, irmão, Ele é sempre tranquilo e calmo. E aí, semana passada aconteceu algo. E eu ministrei do que o Senhor estava querendo mover nas casas. A pressa do Senhor. E aí aconteceu uma situação com o irmão. E nisso envolveu duas casas que não são crentes. Mas a questão nossa é não olhar como o Senhor vê. O Senhor tem pressa na salvação. Mas nós queremos que as pessoas sejam salvas e já transformadas no mesmo dia. Eu aceitei Jesus, então agora eu estou sem pecado, sem erro e sem nada. E aí houve uma situação por causa de uma falha, uma comunicação. E aí o irmão falou que ia para um lugar, acabou indo para outro. E aí no lugar que ele chegou, não chegou. E aí a pessoa ligou, a outra já ligou de novo. Irmão, sem Cristo tudo traz desespero. Daqui a pouco hoje ligou para mim chorando, que onde o fulano está, e não sei o que lá, já ligou para o bombeiro. O irmão estava lá tranquilo, sim. Mas a grande questão, tudo isso aconteceu, e aí chegou a notícia, o pastor dele, você acha que é fácil? E aí, antes de eu pregar, e eu estou pregando, estou vendo minha mulher lá fora, vai para lá, no telefone, volta para cá no telefone, eu falei, ai Jesus. Aí quando acaba tudo, eu cheguei, não, quem ia para fulano foi para outro lugar. Aí fica à vontade, nossa, chicote, não é? Aí você vai conversar com um, aí fui levar o senhor em casa, depois fui lá na casa da mãe dele. Na hora que eu desci do carro, aí veio a mãe, a irmã, vizinho, o papagaio, eu tudo falando, porque não pode fazer isso, que ele foi lançando, que é a condenação. E aí o seu coração já está cheio, o que você quer fazer? Miserável, eu cortei no cu. Essa é a sua reação. Aí eu estou lá, falei, sabe o que você faz? Você não fala mais nada. Aí o Espírito Santo falou, cadê o Espírito de Cristo? Aí depois o Senhor falou, você acabou de pregar o quê? Eu quero salvar a casa. A mãe é ímpia, a vizinha que estava lá é ímpia, a amiga era ímpia, a irmã que estava lá também não tem presença de Deus. E aí minha esposa antes orou com ela no telefone. A partir do momento que minha esposa orou, entrou uma paz na casa. E aí depois eu fui lá. E aí eu falei com ela, olha, o diabo quer que a senhora fala, xinga, bate, espelheira. Não fala nada. Ele já sabe que a senhora vai falar. Você chegar, ficar calado, acabou. Aí, o que acontece? Ela falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, na segunda-feira eu converso com ele. Na hora que eu estava indo embora,
hoje cumpriu um propósito, meu querido. A mãe de um do casal não dava oportunidade nem a minha esposa conversar com ela direito. Minha esposa, o que fez? Orou com ela no telefone, porque a oportunidade de Deus é salvar as casas. Deus tem pressa de salvar. Ah, mas ele errou. O problema é dele, ele vai pagar o preço diante de Deus das coisas. Ele vai ter a consequência do erro. Porque eu comecei a falar isso, não condiz como cristão. Mas às vezes, irmãos, nós não entendemos isso. Jesus tem pressa para salvar. Jesus não tem pressa para condenar. Jesus não tem pressa para julgar. Chegou lá a mulher: Senhor, essa aqui tem adultério. O que o Senhor faz? Ué, quem tem pecado joga a primeira pedra. Esperou. Jesus já falou para aquela mulher que podia ir, que ela estava ali, que não pecava, mas não, Jesus esperou. Jesus nos dá a oportunidade de sermos transformados. Nós vemos em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nós contemplamos o Senhor, e como uma imagem nós somos transformados. Mas eu tenho que me permitir. Só que o Senhor aqui está querendo fazer algo diferente. Quando é salvação, você não tem que primeiro mudar a sua vida completamente. Quando é salvação, você não tem que parar com todos os seus vícios. Entenda isso. Porque nós não temos a mentalidade correta de Cristo para pregar para as pessoas. Ah, mas o fulano, ele faz algo errado, ele bebe. Foi daí, eu fui para a célula, no dia que eu fui para a célula, eu tinha bebido. Só que naquele dia eu fiz oração de confissão. Acabou. Quando o Senhor vem no seu caráter, você vira homem. Você é transformado. Naquele dia eu fui transformado. Mas tem pessoas que demoram. Mas tem coisas que o Senhor tem pressa. Só que é interessante, irmão. Jesus estava no meio da multidão. Chega uma mulher e encosta em Jesus. Jesus fala: opa, alguém encostou em mim. Nisso os discípulos falam assim: um monte de gente encostou. E aí havia um homem lá que estava com a sua filha enferma em casa. Foi buscar Jesus para Jesus curar ela. Jesus falou: estou indo. Nesse caminho do estou indo, ele encontrou alguém tocou nele. E aí Jesus falou: saiu de mim poder. Você imagina, a mulher foi dar um testemunho, 12 anos sofrendo. Imagina alguém contar um testemunho de 12 anos já sofrendo fluxo de sangue. Enquanto a pessoa falava: quanto dinheiro eu gastei, eu fui no doutor fulano de tal, o doutor fulano de tal falou: vou me fazer isso. Aí o fulano de tal, não gostei, eu fui no outro doutor. Você está entendendo tanta coisa que foi falar? Não, fulano de tal falou para fazer um chá, que é assim que a pessoa vai fazer um testemunho. Me passado, foi passado um testemunho na vida dele, batinho. Meu Deus, foi acabou a palavra. 2 horas de testemunho. E era 2, era o homem e a mulher. Ele falava, não me parava, a mulher começava. Eu falei: Jesus. Agora você imagina já. Jesus, minha filha está morrendo. Não, deixa eu escutar o testemunho dela aqui. E aí, os estudiosos dizem que a mulher tem que falar 20 mil palavras por dia. Agora você imagina falar 20 mil palavras no testemunho. Aí está lá, Jesus começa a caminhar. Aí chegam os servos. Cara, não incomoda Jesus não, sua filha já morreu. Jesus saiu correndo? Não, do jeito que ele estava, ele continuou. Depois que ele foi, chegou e ressuscitou. Sabe, Jesus, ele não tem pressa para a coisa a qual ele tem poder de mudar a história. Agora Jesus tem pressa de mudar o nosso caminho. Jesus tem pressa de nos tirar do caminho das trevas para nos colocar no caminho da luz. Jesus, ele quer isso de nós. Sabe, irmão, nós precisamos ter isso na nossa vida. Sabe, às vezes nós deixamos de desfrutar as coisas de Deus, porque nós não temos a revelação daquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus é a oportunidade para levar salvação na vida das pessoas. É interessante, uma dessas casas que eu fui, na situação, eu cheguei e a pessoa estava lá bebendo. Ela é do mundo, ela está bebendo, aquilo ali que sustenta ela. Mas na hora que ela me viu, ela pegou e jogou fora. Aí a filha dela falou assim: mas como assim? Na hora que ela te viu, ela jogou fora. Não é porque eu sou melhor não, filho. É que toda vez que eu vou lá, ela não está bebendo. Eu nunca condenei ela. Nunca falei para ela que ela não devia beber. E aí nós sentamos, ela falou: entra para cá, vou cozinhar para
palavra de Deus foi ministrada. A Lia, né, a filha dela, começou a compartilhar com minha esposa coisas do casamento dela. Olha, por causa do erro de um, no nosso olhar natural, o erro de um, 3 casas receberam a palavra de Deus. Você está entendendo que Jesus tem pressa? Jesus tem oportunidade, e quando Ele tem essa oportunidade, Ele salva. Sabe, irmãos, esse é o dia da salvação do Senhor para nós. Espera aí, pastor, já fiz a oração de confissão, sou salvo. Tem vários tipos de salvação da parte de Deus. Talvez hoje, a salvação que você precisa hoje, não seja de ir para o inferno, mas seja uma salvação do seu casamento que está indo para a água abaixo. Talvez a sua salvação seja na sua vida financeira. Talvez a salvação hoje é lá na área, você precisa convidar o Senhor, você precisa procurar Jesus, você precisa falar com Jesus. Jesus tem pressa para transformar, Jesus tem pressa para mudar. Sabe, irmão, nós precisamos entender isso. Sabe, irmão, nós precisamos ter isso sobre nós. Eu gostava muito quando eu converti de ver alguns pregadores. Meu líder, ele via, então ele falava comigo, eu ia ver. E um deles é o Billy Graham. Billy Graham, ele pregava, as pessoas se prostravam. Ele pregava e fazia apelo, as pessoas saíam correndo, iam prostrar diante do Senhor, diante dele ali, né, diante da presença de Deus, e adoravam o Senhor, e era um mover sobrenatural. E eu ficava ouvindo, algumas pessoas não entendem isso, mas quando você tem a revelação de quem é o seu Senhor, você corre diante dele. Amém. Você vai correr em direção a ele. Sabe, irmão, nós precisamos ter isso. Sabe, às vezes você pode achar que isso é um exagero, mas não é. Sabe, irmão, quando você está debaixo de uma condenação e você precisa sair debaixo dessa opressão, nós precisamos correr diante do Senhor. Sabe, nós precisamos correr, nós precisamos ir diante do Senhor. Nós precisamos ter essa revelação. Sabe, irmãos, é interessante. O Senhor falou para ele: desce rápido, porque me convém ficar na sua casa. Eu estava meditando sobre isso, semana passada nós falamos sobre isso, né, do mover de Deus nas casas, né, devido à conferência, né, lá de Cais Livres, e às vezes nós não compreendemos isso. Mas você já viu como é que nós, primeiro eu quero mudar minha vida, a postura, para depois minha casa vou levar para dentro da minha casa, porque eu preciso estar bem espiritualmente, porque se eu não estiver bem forte, eu não vou conseguir suportar o peso da minha casa. Deixa eu te falar, você nunca vai suportar. É interessante, o Senhor entrou na pior casa que deveria entrar, na casa do mais condenado, do mais acusado. Muitas das vezes nós achamos que as nossas casas é melhor do que a casa do vizinho, porque às vezes a casa do vizinho não é bonita igual a sua casa. Talvez a casa do vizinho não é pintada, porque nós olhamos a aparência. Jesus não olha a aparência, Deus olha o coração. Amém. Deus olha a nossa postura e a nossa atitude. Sabe como nós precisamos mudar? Sabe, a nossa maneira. Sabe, é interessante. Olha, Zaqueu, ele procurava ver o Senhor, e para isso a Bíblia diz que ele subiu numa árvore. Irmãos, cá para nós, um rico subir numa árvore para ver Jesus. Você já viu rico em filme? Não, estou falando é rico. Porque às vezes a gente acha rico para ter um coroa, uma casa com piscina, é rico. Não, isso não é rico não. O dia que você for na casa do rico mesmo, eu já fui na casa de rico, eu fiquei 2 horas assustado. Só o tapete dele, eu fiquei, não tem condição não. E você pode limpar o pé? Pode limpar o pé, não. Mas tem esse pé, pode limpar, desse jeito. Agora, você já viu rico, nós falamos assim, promoção de arroz no Coelho Diniz, R$12. Aí a fila está chegando aqui né, no Melo Viana. Você já viu rico ficar na fila para comprar sacola de arroz de R$12? Fica não. Rico não gosta de aparecer. Rico não gosta de mostrar a sua cara. Mas você já viu Zaqueu? Zaqueu foi. Zaqueu mostrou. Porque não adianta você ter dinheiro se você não tem Cristo. Não adianta você trabalhar todos os dias, se esforçar para ter dinheiro, se você não tem Cristo dentro de sua casa. Se não tem manifestação de Cristo.
Você pode trabalhar de noite, você vai ter a enfermidade de dor no futuro. Mas Cristo, a presença, a manifestação, você não vai ter. Sim, é interessante. Você já viu? Eu recebi um vídeo. Um cara na rua, ele foi na rua andando normal, ele fez um barulho com a boca e bateu a cabeça nessas portas de aço de comércio, como se fosse uma batida de carro. Colocou a mão na cabeça e saiu correndo, gritando: meu Deus! Até os cachorros que estavam na rua saíram correndo para ver o que era. É curioso, mas você já viu então que é mais feito você ser curioso, então pior você subir no árvore. Agora imagine você ser baixo, rico, ter que subir no árvore, ainda ser ladrão, as pessoas todo mundo te vendo para ver Jesus. Zaqueu não olhou isso não. Mas você já viu quando faz um apelo da igreja para você vir na frente? Hoje nós vamos orar para a transformação da sua vida financeira. Você está devendo até a 14ª geração, mas não tem coragem de sair. O que eles vão pensar de mim? Eu estou devendo. Não, ninguém pode saber que eu estou devendo, não. Aí todo dia São Paulo te liga, né? Eu nunca vi um 011 ligar para mim, depois ligo. Mas aí você fica lá constrangido. Não vou. É melhor rejeitar a ligação e ficar sentado. Do mesmo jeito que você rejeita a ligação, você rejeita a oração. Porque você tem vergonha. Que isso, orar para casamento? Então um dia a pessoa vai falar: fulano está com problema. Eu falei: pois é, não me ligou até hoje, não, para mim está tudo normal. Eu perguntei: como é que está? Está tudo bênção. Não está bênção. Se está bênção, está bênção. Sabe, às vezes nós rejeitamos. Sabe, um me ligou sexta-feira, né, a esposa dele foi afastada, né, do trabalho, né, devido a essas questões aí da pandemia, e aí ela é coordenadora de escola, professora, e aí estava tendo que gravar aula todos os dias em casa. Aí agora mudou, que vai voltar com um pouco presencial, e aí colocaram ela como coordenadora, porque as outras amigas dela já está todo mundo de licença. Aí veio uma pressão, aí ele me ligou que ela foi afastada de tudo. Eu falei: tá, e aí? Eu falei assim: não, porque aí é a igreja. Eu falei: você quer afastar da igreja? Eu falei: então afasta. Foi o lugar que era o seu unir mais, você quer afastar? O lugar que era para ter salvação, você quer querer ficar longe? Sabe, nós precisamos estar cada dia mais próximos do Senhor. Aquele que era rico, que tinha tudo, procurava. Sabe, irmão, nós precisamos. Sabe, hoje, se você quer ser o Senhor, quer ver o Senhor, quer ter o Senhor, não tem outro caminho. Tem coach aí te ensinando. Não, filho. Jesus só existe um caminho. Você falando, declarando: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Sabe, aquele que nele crê, ele se vai ter a vida eterna. Sabe, irmão, nós precisamos abrir a nossa boca. Sabe, muitos não querem sair da sua posição. O que o outro vai achar? O que o outro vai pensar? Os irmãos viram, nós criamos um canal. Quantos inscritos? Até começar o culto tinha 3. Eu, Pedro e o pastor Ricardo. Mas ontem, no caso, sábado, eu ouvi uma palavra lá do pastor Azemar. Que o quê? Cria um canal. Mesmo que você não faça a transmissão ao vivo, depois você coloque. Que isso pode chegar em alguém. Alguém pode receber essa palavra e receber a salvação. Não, mas eu vou fazer o dia que o prédio estiver forrado, eu tiver uma câmera 4K, eu tiver um profissional da filmagem. Nunca. Sabe, irmão, nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem pressa para fazer. Sabe, nós precisamos entender. Tem pessoas que necessitam. Mas para me aceitar o Senhor, mas eu preciso levantar e ir à frente. Não, mas mostra a sua disposição. Você tem disposição de ficar 1 hora, 2 horas, 4 horas nós vimos no supermercado e pagar 25 numa sacola de arroz? E essa você tem disposição. Não vou faltar arroz em casa. Você gasta 1 por mês, você quer comprar 5. Não, tem que estocar. A sua segurança tem coisas naturais. Mas nós não podemos ser assim. Nós devemos colocar diante do Senhor. Sabe, irmão, nós precisamos contemplar o Senhor. Chorei com pessoas no telefone. Fiz oração de confissão no telefone. Eu creio que ela foi salva. Mas tem coisas que a gente precisa de atitude e postura diante de Deus. Sabe, qualquer coisa. Não vou no culto hoje, não, estou cansado. Não vou no culto hoje, não, tenho que trabalhar. Não vou. Peraí, quem te dá força para você trabalhar? Quem faz as coisas? Sabe, irmão, muitas das vezes nós deixamos as coisas naturais ser maior do que o Senhor. Aqui, eu não posso ir, mas no meu trabalho lá, não, eu vou, eu faço vergonha.
Sabe, irmão, nós precisamos mudar a nossa mentalidade para as coisas de Deus. Sabe, Zaqueu, ele não estava aí para aquilo que as pessoas tinham para falar sobre ele. Zaqueu só tinha um objetivo: ele precisava tirar o fardo das costas dele. Sabe, só há uma porta de salvação: Jesus de Nazaré. Sabe, só há uma porta. Sabe, se você é muito grande, se você é muito alto, se você tem uma grande estatura, você vai ter que abaixar diante do Senhor. Você vai ter que abaixar. O pastor Luiz, ele fala de uma igreja e que ele foi visitar, e nessa igreja só tinha uma porta. A porta, ela tinha 1 metro de altura. Então, se o cara tinha 50 centímetros de altura, ele passava. Só que o cara que tinha 2 metros de altura, ele tinha que se curvar. Na arca também era desse jeito. Na arca, aonde passava lá, a cobra rastejando, passava a girafa. Era só uma porta. A mesma coisa é na obra de Deus, na vida de servir o Senhor. Só existe um caminho, só existe uma maneira. Sabe, não existe 2 maneiras. Nós temos pregado aqui há 8 anos, que nós falamos sobre a aparição da graça. É só por meio dessa porta que você vai desfrutar da plenitude de Cristo. Mas tem irmão que quer andar pela lei. Na lei você não desfruta daquilo que Deus tem para a sua vida. A lei só vai gerar condenação. Sabe, nós precisamos nos atentar a isso. Sabe, nós precisamos nos atentar aonde o Senhor quer nos levar. Não tente chegar diante do Senhor com a sua boa obra. Não tente chegar diante do Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo. Não chegue diante de Deus crendo na plenitude da salvação por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Esses dias eu estava vendo algo e eu fiquei indignado. Um pastor estava sendo entrevistado pelo Lázaro Ramos, e ele perguntou: o que é Deus? Aí o pastor engoliu seco: Deus é amor. Aí o ímpio, Lázaro Ramos: você está brincando comigo? Você pastor, você vai falar que Deus é amor? Amor no candomblé, no espiritismo, macumbaria. Eu tenho amor pela minha esposa, isso é amor. E aí o pastor não conseguiu explicar. E aí foi falando, falou e não falou. Qual que é Deus? É Jesus. Jesus. Sabe, irmão, quando nós não falarmos de Jesus, não clamarmos por Jesus, não procurar ver Jesus, nós não vamos ter a vida qual Jesus morreu na cruz por nós. Sabe, nós não vamos ter a plenitude de Cristo. Sabe, irmãos, hoje é uma chance de nós nos curvarmos. Hoje é uma chance de espontânea nas nossas vidas, nós chegarmos diante do Senhor. Sabe, nós precisamos ter isso. Sabe, irmãos, é interessante. Imagina Zaqueu, para subir, ele deve ter contado com a ajuda dos servos, porque quem tem dinheiro tem servo. Subiu, mas e para descer? Para subir, eu creio ali que as pessoas, com alguém ali pode ter visto, mas a atenção estava voltada em Jesus, não em Zaqueu. Mas na hora de descer, você imagine todo mundo olhando. Imagine você parado num lugar conversando com um bêbado, um drogado. Então você vai, geralmente eu vou embora na BR perto do Vila Forte, fica ali, alguns bêbados, drogados, homossexual. Imagine se você passa lá e me vê conversando com alguém. Você vai ficar em silêncio, né? Vai não, filho, você vai ficar falando. Jesus é doido. Jesus vai pagar desse homem. Eu preparei a casa, eu limpei a casa, levantei o sofá, minha casa está lá, eu sou tão perfeito. Eu não minto, eu não roubo de ninguém. Esse é o grande problema nosso. É olhar para nós, em vez de olhar para Cristo, manifestar Ele na vida das pessoas. Manifestar. Infelizmente, esses dias aí eu estava vendo a reportagem, disse que o André Valadão ele deu um comentário errado para um cristão. Ele disse que a igreja não é para homossexual. Irmãos, aquilo que eu te falei, não entra onde você não é chamado.
Ele foi sendo tentado até falar o que não devia. Sabe, grande questão nossa, sabe, entrar em lugares aonde não condiz. Se o Senhor fala comigo, eu vou ficar hoje na casa do Pedro, foi Jesus, eu vou lá também. Eu não vou ficar olhando se Pedro é melhor do que não, eu vou entrar e desfrutar. A grande questão nossa é ficar olhando para o outro e comparando, eu sou melhor. Não, filho, nós olhamos esses dias falando do Espírito de Cristo. Paulo, que era o maior dos apóstolos, falava que era o menor. Ele falava que era o pior dos pecadores. Sabe, nessa questão que nós precisamos entender. Sabe, irmão, nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, o Senhor, Ele diz para Zaqueu: desce depressa. Sabe o que o Senhor falou com ele? Ele falou assim: olha, eu tenho obrigação de ficar na sua casa. Eu tenho obrigação hoje, eu tenho dever a fazer, sabe, eu tenho dever a fazer na sua casa. Deus se obriga a algo, porque havia alguém naquele dia, durante ali, ao jantar, que ia se tornar filho de Abraão. Deus, quando tem um propósito para se cumprir, Ele muda as circunstâncias para te abençoar. Te abençoar. Sabe, presta atenção, o céu é para isso. Sabe, isso é prioridade divina. Essa é a coisa mais importante. Alguém vai se tornar filho de Abraão. E alguém era Zaqueu, o pior, o maioral dos pecadores. Deixa eu te falar algo. O Senhor muda circunstâncias para te abençoar. O Senhor muda coisas para você receber o favor quando Ele tem para liberar na sua vida. Você não precisa fazer as coisas, você precisa só procurar ver Jesus nas circunstâncias. Amém. Veja Jesus, veja o Senhor, sabe, veja aquilo que Cristo tem para a sua vida, sabe, declare as coisas de Deus. Irmãos, nós precisamos ver o Senhor em todo o tempo. Estava lá em Belo Horizonte e aí fui almoçar. Na volta eu vim no carro conversando com minha esposa, né, com o pastor Roberto, e a gente andando, e aí os carros na nossa frente, e tinha um acidente. O primeiro carro que ia parou para ver o acidente, e eu conversando, e atrás de mim um outro carro. Na hora que eu escutei, eu já freiei, falei Cristo. Eu falei Cristo, a direção, virei a direção, irmãos, milímetro. Eu passei de bater no carro da frente. Falei, Jesus, obrigado por me salvar aqui agora. Porque eu podia ter falado, não, você quer a direção defensiva. Porque eu tenho isso, não tem nada, irmão. Na hora que eu voltei o carro normal, eu comecei a dirigir, a minha tá assim, e eu assim, não, estou tranquilo, tremendo, de medo. Deixa eu te falar algo, chama o Senhor. Vim embora, 9 horas, 8 horas da noite, um caminhão cortando o outro. E aí um ficou com raiva do outro, o outro não deu espaço. Para piorar, veio outra carreta no sentido contrário. Falei, Senhor, me salva, porque ninguém afastou do lugar, não. Falei, se bate, nada sobrar ninguém aqui. Mas Deus jogou um caminhão, não sei para onde, passou. Falei, Jesus, obrigado. Falei, sabe uma coisa? Vamos colocar a palavra de novo. Eu tenho ouvido essa palavra umas 10 vezes lá para cá. Sabe por quê, irmãos? A salvação, você tem que chamar o Senhor todo o tempo. Você tem que buscar, sabe, irmãos, uma das coisas tão preciosas do Senhor, Jesus quer, e Ele te convida, né, na realidade, é para estar com você. Olha que interessante, o Senhor te convida para estar com você, o Senhor te convida para entrar na sua casa, o Senhor te convida para almoçar com você, o Senhor te convida para tudo. Sabe, você tem que ter essa revelação. A grande questão nossa é que eu não quero incomodar. Alguns irmãos mandam mensagem: pastor, eu queria olhar para o senhor, eu não quero incomodar. Não, filho, eu estou aqui para ser incomodado mesmo. Eu estou aqui para ser sugado, é isso que o Senhor me chamou para fazer. E quando você deixa de desfrutar do Senhor, que você acha que vai incomodar, você não vai desfrutar daquilo que Cristo tem para a sua vida. Olha que interessante, irmãos. O Senhor entrou na casa do pior para ceiar com ele. O Senhor entrou naquele que era pior. Sabe, nós precisamos
que era confesso, aquele que era corrupto. Olha que interessante. Imagine que tem alguma pessoa na sua vida, você fala mal dela, um político, não vou falar quem é, mas ele tem apartamento e sítio. Imagine que você chega lá no céu e ele está lá. O que você vai falar? Miserável, hein? Você roubou e veio para cá ainda. Eu achando que eu sou melhor que você. Pois é, filho. Aí nós pregamos esses dias falando aí de um rapaz que violentou a sobrinha, né? Parente dele. Você chega lá e ele está lá, na cadeia. Ele chamou Jesus para visitar ele na cadeia. Você está entendendo que o Senhor, Ele não está olhando o seu conselho, a sua opinião. Sua opinião não vale nada, igual a minha. Jesus, Ele quer sentar e comer, desfrutar, comunhão. Amém. Comunhão com o Senhor. Esse tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, e aí chegou uma outra e falou: fulano, eu estou indo ali comprar a carne. Aí ele fez assim, né, para mim não ver. Aí ele achou que eu não vi não, mas eu vi. Só que é o seguinte: você acha que eu vou convidar esse cara para ter comunhão comigo? Você acha que eu vou convidar ele para minha casa, nas coisas que eu faço? Não. Sabe por quê? Eu sou bom onde eu sou celebrado. Eu não vou onde eu sou simplesmente aceito. Jesus, Ele só vai onde Ele é celebrado. Como Ele é celebrado, como Ele é falado. Zaqueu celebrou o Senhor. Como assim, pastor? O testemunho dele, ladrão, ele celebrou. Sabe o que ele celebrou? Na atitude dele de subir na árvore. Sabe, nós precisamos ter a atitude de celebrar o Senhor. Nós precisamos ter a atitude de expressar o Senhor. Nós precisamos ter a atitude de mostrar quem é o Senhor. Sabe, irmãos, esse é o Espírito da graça. O pior, que não devia, o que não convém, ganhou. Esse é o detalhe que nós precisamos entender. E quando você se julga alguma coisa, você está fora do radar de Deus. Quando você acha que você é bom, você julga. Irmãos, a pior coisa que tem é a rede social. Tem gente que só é homem na casa do telefone. No telefone eu posso colocar o que eu quiser. Sabe, no telefone eu posso expressar o que eu quiser. Sabe, às vezes você está lá, o outro errou, você vai julgar o outro pelo erro. Pois é, você é melhor do que ele. Agora, se você é filho, você expressa a imagem do Pai, você vai contemplar a palavra de Deus na vida daquela pessoa. Você vai levar ele a experimentar. Sabe, irmãos, quando você admite que na sua carne não habita bem nenhum. É interessante, né, que nessa situação que eu falei com o irmão, e aí a mãe dele falando: o que você tem que fazer? E eu rindo. Aí ela virou para mim: pastor, para de rir. Eu falei: não, eu sou pior do que ele. É que a senhora não me conhece. Ai meu Deus, onde meu filho foi? Eu falei: pois é, ele entrou no lugar errado. Mas o que é? Eu tirei o foco dela, parou de falar dele. E aí eu tive a oportunidade de falar dela. E quando você fala de você, de quando você é bom, de quando você é isso, e quando você julga o outro, você está perdendo aquilo que Cristo tem para a sua vida. Você está perdendo. Você está perdendo a plenitude de Cristo. Sabe, irmãos, é interessante que no versículo 6 diz que ele desceu a toda pressa. Sabe, ele obedeceu. Sabe, é interessante que ele desceu e recebeu com alegria. É interessante, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Alegria. Deixa eu te falar, eu fui escolhido pelo Senhor para pregar o Evangelho. A sua opinião do que eu sou, do que eu deixei de ser, para mim não vai influenciar, porque o Senhor me escolheu. Deixa eu te falar, na sua vida, não olhe a opinião do outro falando de você. É interessante, né, que a mãe falou, né? Ah, mas viu fulano aqui e também estava bêbado, também foi falar dele. Foi, pois é, um pecador quer julgar o pecado do outro. Quando eu estou condenado, eu vou condenar o outro. Agora, quando eu tenho o Senhor, eu ando com alegria. Espera aí, eu não merecia, agora eu vou desfrutar. Hoje eu estava com minha esposa e falando com ela, né, brincando com ela. Falei: eu não vou falar a sua idade, mas eu vou falar a plenitude de Cristo na minha vida. É um desfrute de Deus. Eu falei com ela, falei: olha, o aniversário é o seu, mas o presente é meu. Eu desfruto de você, alegria. A questão é eu ver aquilo que eu não merecia ter e Deus me deu. Ah, sua esposa é perfeita, né? Não. Ela não é uma maravilha, não. Do que eu queria. Porque
porque eu gosto das coisas organizadas. Notava que na obra aqui, o irmão trabalhava comigo, ele via. Estava trabalhando do nada, vamos limpar. Você já viu limpar a obra que está começando? Não, mas porque eu gostava das coisas no lugar. Deixa eu te falar, eu sou desse jeito de casa. Eu gosto das coisas detalhadas, do meu jeito. Aí você imagina, minha esposa já não é assim. Agora eu vou ficar chorando? Não, filho, vou desfrutar hoje. Vou ficar com alegria. É interessante que nós não somos assim. Coloca o versículo 7, Marcos, por favor. Olha o que acontecia. Todos que viram isso reclamavam. Olha que interessante. Todos, sem exceção. Todos, em todas as redes sociais, WhatsApp, colocar no status do outro veio. Pois é, isso serve para você mesmo. Vou colocar um espelho para você ver. Dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Versículo 8. Entre mentes. Quer dizer, depois que o Senhor chega, depois que a gente já está ali na mesa, aí continua dizendo, já Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, retribuo 4 vezes mais. Jesus até agora falou no momento que ele tinha que devolver dinheiro. Jesus até o momento falou com ele que ele era pecador. Não, Jesus só falou: desce, que hoje não convém ficar na sua casa. Quando a pessoa experimenta da graça, ela é liberta do pecado. Amém. Quando você entende a revelação da graça, você sai fora da condenação do pecado. O que é isso? Eu vou resolver a minha vida. Ele pegou, deu uma metade sem o Senhor pedir nada. Sem o Senhor pedir nada. E aí, versículo 9, ele diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Espera aí, então depois que eu quiser desfazer tudo aí que você sabe, não, mas Jesus viu a atitude dele. Se você for voltar um pouco antes do capítulo 18, fala do jovem rico, e ele chega para o Senhor e fala para o Senhor: Senhor, o Senhor é um homem bom. Aí o Senhor fala: não existe. E aí o Senhor vai conversando com ele, mostrando para ele as questões. Ele começa, o Senhor discorrer, ele começa a falar, fala: não, eu conheço a lei, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, não sei o que lá. Aí o Senhor diz para ele: não, só te falta uma coisa. O que era a maior coisa que havia naquele homem? A riqueza. Pega os teus bens. Aí não, Senhor. Aí não. 2 ricos. Na hora que viu a graça, já quis corrigir o seu erro. O outro teve a oportunidade. O que ele quis? Não, é melhor ficar com o dinheiro. Você tem escolha, Jesus não te obriga a nada. Você pode continuar aqui dentro da igreja, vir nos cultos. É interessante que tem alguns irmãos que acham que a gente não sabe. O Espírito Santo, irmão, te mostra cada coisa. O Espírito Santo te conduz em cada coisa. É isso que o Senhor foi feito aqui, ó. O Espírito Santo conduziu o Senhor até esse homem, porque me convinha, porque eu tinha. Deixa eu te falar algo. O Senhor, Ele quer te levar a experimentar de coisas que você não tem revelação. Olha que interessante. Versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que houve com Zaqueu? Olha que interessante. O Senhor, Ele veio. No verso 3 diz que ele procurava, e aqui diz que o Senhor veio. Essa palavra aqui, que está relacionada, essa situação, nós precisamos entender. É que Zaqueu, ele procurava ver ali agora, mas ele procurava antes, e ele já procurou há tempo atrás. Então não é uma palavra do momento, é uma palavra que se decorre ao longo, constante. Zaqueu não subiu na árvore nem para aparecer. Zaqueu não subiu na árvore pela situação, mas ele já procurava ver quem era Jesus. Às vezes você tem algumas pessoas que você tem a oportunidade de pregar o evangelho para ela, você não prega, porque você olha só a carcaça. E aí quando você está aqui no culto, você olha do seu lado, você vê, você assusta.
Falou, fulano aqui? Pois é, talvez ele estava procurando, Jesus queria te usar, mas a sua, tão, vamos dizer, pureza, impediu você de pregar o Evangelho para ele. Sabe, irmãos, a palavra aqui é zeteu no original. Sabe, o tempo verbal aqui, específico, quer dizer que é no passado perfeito. O que é isso? Zaqueu, ele tinha procurado a ver Jesus, continuava procurando a ver Jesus, só que não foi algo que surgiu no momento, era algo que já estava no coração de Zaqueu. Às vezes você acha que a mensagem que você manda não faz diferença. Talvez você ache que eu vou mandar o link nesse culto vai fazer diferença. Não faz. Compartilha, manda, que às vezes tem pessoas que estão procurando ver Jesus, então pessoas que estão procurando receber do Senhor. Sabe, irmão, nós precisamos liberar isso. Tem pessoas que procuram, nem desejam, mas têm vergonha de sair da sua casa, porque infelizmente o maior lugar onde as pessoas são julgadas é no nosso meio. Porque quando chega alguém que você sabe que ele é ali errado, você acha que você já está melhor. Não, porque eu já estou aqui, sou até líder. Pois é, isso não garante nada. Sabe, irmãos, a maneira a qual ele procurava ver Jesus não era maneira de curioso. Porque nós achamos, né? Subiu na árvore, curioso, olha isso, já viu um campo de futebol no interior? Os caras só para ver o jogo. Aí você olha e você acha, não, mas esse cara é curioso, mas não, filho. Ele tinha um desejo do coração. Esse desejo do coração vai te levar a ver Jesus da perfeição. Sabe, quando o seu coração, sabe, está voltado ao Senhor, é preciso querer ver o Senhor, é preciso querer ver, sabe, irmãos, mas muitas das vezes nós não vemos o Senhor, sabe, o Senhor também já estava procurando o Zaqueu, porque havia ali uma sintonia, sabe, irmão, nós precisamos nos atentar a isso. Como eu falei com os irmãos, nós vemos aqui em 2 Coríntios 3,18, que nós procuramos contemplar o Senhor e nós somos transformados de glória em glória. Eu estava conversando com um pastor lá, ele veio em Patinga, foi em Patinga há algum tempo, e na época eu tinha acabado de converter, nós estávamos lembrando de como eu era antes, e a gente estava rindo de como o Senhor me transformou de glória em glória. Nesse ano eu completo 8 anos de casado, mas não foi tanto 8 anos de glória não, irmão. Teve ano que foi complicado, mas hoje eu tenho desfrutado e eu quero chegar na plenitude de Cristo. Meu casamento ainda não chegou, por isso todos os dias eu peço ao Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor aqui hoje. Tem dia que eu falo, Senhor, eu preciso do Senhor no meu casamento, senão eu vou fazer algo que não é errado. Porque tem dia, irmão, que você tem que colocar a mão no bolso, você não batela em outro lugar. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos coisas práticas da parte de Deus. Ah, pastor, mas eu queria algo mais prático. Às vezes nós queremos que se te entregue uma caixa, uma pastinha com tudo como você deve se comportar. Se você for ler o texto de Lucas, capítulo 24, fala ali de 2 homens que iam no caminho de Emaús, que iam para uma aldeia. Jesus estava com eles. Jesus chega e pergunta: o que está acontecendo? Eles diziam para Jesus: como assim? Você é o único que não sabe do que está acontecendo? Não, aí contou a história de Jesus para Jesus. E aí Jesus falou para eles: peraí, filho. Depois Jesus pegou, sentou na mesa com eles. E aí eles foram ver o Senhor, seus olhos foram abertos. Sabe por quê? Porque eles estavam com uma pastinha na mão de como se deve comportar. Tem algumas igrejas que é assim: você chega, você recebe uma pastinha, você recebe como você deve agir. Tem uns que até a roupa manda você vestir do jeito deles, porque tem que ter o jeito. Não, filho, Jesus só manifesta no meio da comunhão. Só viram Jesus depois que sentou na mesa e partiu o pão. E aí Jesus falou do Evangelho para eles, desde Gênesis até Malaquias. Deixa eu te falar algo. Aqueles homens ali, Jesus podia ter mostrado para eles. Falou: não, que eu sou eu.
Mas eles só foram ver Jesus depois da comunhão, porque senão você não teria graça. Então, se você falar assim, peraí, se Jesus apareceu para o outro lá, então tinha que aparecer para mim aqui também. Eu quero ver, eu quero tocar, quero sentar na mesa. Mas você só vai ter isso a partir do momento da comunhão. Mas sabe o que é o problema nosso? O problema nosso é reclamar de Jesus. Não só reclamar de Jesus, é reclamar do alimento que eu recebo. Reclamar da palavra. Não, na videira é só graça. Não, agora 21 dias contemplando a Cristo. Eu já vou te adiantar. Vai ser as palavras que vão pegar do início da pandemia até hoje. Amém. Nós vamos ruminar a palavra. Amém. Nós vamos meditar na palavra. Nós vamos entrar. Mas espera aí, estou cansado dessa comida. Isso aconteceu há 40 anos atrás lá no deserto. Maná. Todo dia maná, esse pão vil. Eu não estou aguentando mais. É graça, é justiça própria. Agora é o Espírito de Cristo. Não estou aguentando isso mais. A vida precisa ter uma comida nova. Pois é, tem gente que quando começa a comida você está comendo, mas você está desprezando ela. Sabe por quê? Porque você quer algo pronto. E na palavra de Deus não existe algo pronto. Na palavra de Deus, as coisas de Deus, nós devemos buscar. Sabe, irmãos, por isso que é necessário alimentar a palavra. Sabe o que aconteceu ali com Adão e com Eva? Por que eles foram comer do fruto que não deviam? Sabe por quê? Porque ela não alimentou daquilo que deveria ser alimentado. Eu estava meditando nisso, a Bíblia não fala. Jesus ia todos os dias na viração do dia encontrar com Adão. Todos os dias. É a célula dele. Falar, ter a comunhão. Só que acho que no dia a mulher estava de TPM, ela não foi, não comeu da palavra. Aí ela alimentou de quê? Da cobra. Você só alimenta da cobra quando você está de barriga vazia. O diabo só consegue chegar até você quando você não tem o alimento da palavra de Deus. Quando você não lê a palavra, quando você não lê o Evangelho, quando você não medita na palavra, a cobra te pega. Eu vou te falar, tem muita cobra pegando gente. Na Bíblia era uma cobra de rastejar. Só que agora tem cobra que anda, tem cobra que fala. Tem muita cobra falando aí. Pode ser no seu trabalho, pode ser dentro da sua casa, pode ser no seu convívio. Agora, quando você está alimentado da palavra de Deus, a cobra não tem voz a você. A cobra não fala. Sabe, irmãos? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Aquilo que nós temos ouvido. Sabe, irmãos? A mensagem a qual nós temos pregado às pessoas. Sabe, o povo sofreu ali 40 anos porque não alimentava das coisas de Deus, não alimentava das coisas que o Senhor mandava para eles. Tem muitos irmãos que estão ouvindo cobras, se alimentando de coisas do mundo, porque não tem dado ouvido à palavra de Deus. E aí o Senhor, quando eles reclamaram ali, o Senhor falou: tá bom, vocês reclamaram de mim, vocês estão vindo contra a minha liderança, contra Moisés, tá bom, agora você vai ver. Deus pegou e fez o quê? Colocou cobras no meio deles. E a cobra vinha e mordia eles, picava. É interessante que eles pediram um socorro, a salvação ao Senhor. O Senhor mandou a salvação, mandou Moisés fazer lá, pegar uma cobra, colocar na frente ali, da haste do cara. Quando ele levantava, as pessoas olhavam, o veneno saía. Só que interessante, o Senhor não tirou o problema que era a cobra. O Senhor não vai resolver o problema que está na sua vida, mas Ele vai te dar a solução para você sair desse problema. O que é? Olhe para Cristo, contemple a Cristo, veja a Cristo, faça como Zaqueu, procure a ver o Senhor todos os dias, chame o Senhor, busque o Senhor, manifeste o Senhor. Sabe, irmão, nós precisamos disso. O problema não vai ser removido, mas o Senhor vai te suprir, o Senhor vai te cuidar, e o Senhor vai trazer a solução a cada dia do seu problema. O Senhor vai te suprir em cada momento.